nesta missa, eu trago no meu coração tantas pessoas que têm pedido para que nós rezássemos sempre por aquelas pessoas que estão passando por momentos difíceis e, sobretudo, que já são vítimas do coronavírus. Tantas pessoas que você está vendo aí no Facebook pedindo orações. Eu gostaria de meditar com vocês hoje 3 passos que aparecem de modo especial no Evangelho. É uma das passagens bíblicas do Evangelho que mais falam ou que são mais conhecidas entre todas, a dos discípulos de Emaús. É o capítulo 24 de São Lucas. Apenas Lucas narra esta experiência dos discípulos. E conta o Evangelho de hoje, em 3 momentos, o reconheceram. Então, a nossa meditação de hoje seria os 3 passos para reconhecer Jesus em nossas tristezas. O primeiro passo que aparece hoje é o do encontro. O segundo, a palavra. O terceiro, a missão. Você viu no Evangelho de hoje e escutou também a narração da passagem que diz que 2 dos discípulos saem de Jerusalém a um povoado chamado Emaús. O Evangelho descreve o dia de Pentecostes, dia da primeira semana. O Evangelho descreve a distância geográfica, 11 quilômetros, e narra também os sentimentos que estavam naqueles discípulos. Iam tristes, abatidos, desiludidos, desconsolados, decepcionados. Essa fase do discipulado é a mesma fase nossa, ou de sua, ou de qualquer um de nós, que está passando por esse momento da tristeza. Eu até fiquei lendo esses dias, sobretudo hoje, durante o dia, sobre a tristeza. E uma definição da tristeza seria o peso interior dentro de nós. Talvez você esteja até passando por este peso interior dentro da gente. Aquele sentimento de tristeza, aquele sentimento decepcionante, desiludido, desconsolado. Eles vão caminhando, e esse momento era tão duro para eles, de decepção, que Jesus colocou-se a caminho com eles e eles não perceberam. Quando nós estamos muito decepcionados, desiludidos, nós podemos até julgar aquelas pessoas que querem se aproximar de nós, que querem dar uma palavra de ânimo, que querem nos motivar, que querem dar uma palavra de esperança para nós, e podemos julgá-las como aquelas pessoas que vêm para perto da gente para acolher aquilo que nós estamos passando. Quando nós estamos com o coração muito fechado, desiludido, sem esperança, nós poderemos estar, de certo modo, querendo também se isolar das outras pessoas. É uma das características da tristeza, o isolamento. Aqueles 2 discípulos que estavam animados os 3 anos com Jesus, porque pensavam que agora tinha chegado o momento do reinado, de vencer e da vitória, voltam agora decepcionados. Eles não só viravam as costas para Jerusalém, como também viravam as costas para os seus sonhos e os seus planos. Quando nós viramos as costas para os nossos sonhos, os nossos planos, as nossas ideias, os nossos projetos, nós deixamos de reconhecer as coisas que acontecem de bom ao nosso redor. Este primeiro passo, que é do encontro dos 2 discípulos com Jesus, não lhes permite, de modo algum, reconhecer Jesus. A tristeza, o isolamento, eu repito, não permite reconhecer as pessoas que querem abrir os nossos olhos. Um segundo sentimento que aparece no Evangelho é o da força da palavra, o da escuta. E como eles estavam tão decepcionados, desiludidos, nem mesmo a palavra de nosso Senhor conseguia eles entenderem. Mesmo Jesus fazendo uma narrativa de Moisés, passando pelos profetas, até chegar ao último momento que eles tinham vivido. A palavra de Deus é um segundo elemento para vencermos as nossas tristezas. A palavra de Deus é um segundo elemento que nos ajuda a compreender as situações de isolamento que nós estamos passando. A palavra de Deus é mais um alimento para aquelas pessoas que estão desiludidas, sem esperanças, que precisam de uma terapia da esperança, como dizia o Papa Francisco. Nosso Senhor começa a narrar
Embora nós só vamos saber no final do Evangelho, aquela narrativa da palavra de Deus que Jesus fazia, diz que aquecia o coração de cada um deles. Quando nós já tivemos numa fase de a proximidade da igreja, de a proximidade de Jesus, de escutar, de ir às missas, quando falam para nós de Jesus ou da palavra de Deus, nosso coração sempre se aquece. Pode ser que nesses dias, ou nestes últimos tempos, você também tenha ficado ou andado distante de Jesus. E até alguém que tenha lhe falado sobre ele, tenha depois você refletido, a sua consciência lhe acusado de dizer: meu Deus, eu mais nunca tenho ido à igreja. Meu Deus, mais nunca eu tenho participado das missas. Mesmo se não tivesse nesse tempo de isolamento. O que acontece com o encontro é motivado também pela palavra. Aliás, nós habitamos na palavra. Quando a palavra sai de nós, ela encontra abrigo no coração das outras pessoas. É aí que nós entendemos no Evangelho de hoje, quando Jesus começa a falar, aqueles discípulos que depois vão traduzir dizendo que tinham aquecidos o coração, agora eles encontram uma morada. A palavra encontra uma casa no coração dos discípulos. Este percurso que Jesus faz com os discípulos de Emaús permite uma terceira parte ou uma terceira fase do Evangelho de hoje, que é o da missão. Quando Jesus chega a um determinado lugar, que faz de conta que vai mais à frente, eles pedem para que Jesus permaneça, mesmo sem o reconhecer. E quando Jesus fica à mesa com aqueles dois discípulos, que pega o pão, que dá a bênção, que o distribui, eles o reconhecem. A mesma função que aparece de um pai à mesa. Alguns estudiosos diziam que a posição que o Evangelho descreve, a presença de Jesus à mesa, revela sempre esta figura do pai, que diante dos filhos perdidos ou desiludidos sem esperança, contorna a esperança de cada um deles. Este sentimento que aparece agora, ele é transformado. Veja como a gente é capaz de mudar os nossos sentimentos, a nossa vida, quando a gente deixa se aproximar de Jesus. Quando a gente tira assim aquelas máscaras, aquelas cascas, que a gente fica imaginando que não precisamos de nosso Senhor. Os dois discípulos, decepcionados, voltando para casa. Eu me lembro bem, esta imagem vem na minha cabeça, de você que já perdeu um ente querido da sua casa ou da sua família, que morreu alguém. Quando sai o corpo para o cemitério, que fica algumas pessoas, amigas ali na casa, alguém, ou quando passam 1, 2 dias, aquele vazio, silêncio dentro da casa sua. Esses mesmos sentimentos que apareciam nos dois discípulos de hoje, eles iam decepcionados. Aquele caminho é um caminho de lágrimas, aquele caminho é um caminho de lamentações, aquele caminho é um caminho talvez de dizer assim um para o outro. Alguns dizem que até Cleófas e a sua esposa, outros dizem que era Cleófas e mais um outro discípulo, e este discípulo anônimo para dizer que poderia ser qualquer um de nós. Sem entrarmos nesse mérito, o Evangelho de hoje nos ajuda a entender que quando nós nos deixamos nos encontrar com o nosso Senhor, nós somos capazes, sim, de transformar os nossos sentimentos. Aqueles discípulos que saem de Jerusalém a Emaús, lamentando, tristes, desiludidos, quando terminam o dia, ao pôr do dia, ao pôr do sol, retornam o mesmo caminho. E agora aquele mesmo caminho não são mais de desilusões. Aquele mesmo caminho não é testemunho das lamentações. Aquele mesmo caminho é agora testemunho da alegria, da esperança. Eu sempre acho bonito uma imagem dos discípulos de Jesus que não se dá ao redor da mesa, que não se dá ao redor ou na estrada, mas se dá num caminho como se eles viessem correndo de volta. E o autor pinta essa figura dos discípulos de Emaús de uma forma tão veloz e rápida que dá para parecer como se os cabelos dele, o vento, o soprasse. Eu acho tão bonita essa imagem dos discípulos de Emaús para dizer que depois que nós nos encontramos com o nosso Senhor, a gente transforma os nossos sentimentos. E vem um sentimento tão forte e tão profundo dentro de nós que nós não conseguimos compreender no primeiro momento. Aquilo que era só um encontro, quando escutaram a palavra de Deus, agora se tornou missão. Eles voltam correndo para Jerusalém, aonde os outros estavam reunidos, e antes deles testemunharem,
Aqueles que ali já estavam dizem: Jesus ressuscitou, apareceu a Simão. E eles narram o que de fato tinha acontecido na estrada. É bonito no Evangelho que quando eles voltam, digamos, de Emaús, ou de lá do ponto final até Jerusalém, não descrevem nada o que aconteceu. Por quê? Porque eles estavam tão ansiosos de logo chegar, eles estavam assim tão na expectativa de chegar logo, que não tinham motivos, não tinham condições de falar alguma coisa. Eles estavam estupefatos do que aconteceu. Foi um encontro assim tão transformador que eles não tinham palavras para descrever. Só o silêncio reinava. Me parece muito isso quando você é surpreendido por uma notícia que foge-lhe palavras para descrever. E aí você fica aquele silêncio tentando compreender. É essa mesma atitude dos discípulos. Eles correm e vêm no silêncio para contar aos demais o ocorrido. Aqui vem a missão, o anúncio. Eu pergunto a você hoje, mesmo diante de você que esteja passando nesse tempo do isolamento, mesmo nesse tempo que você esteja passando rezando, até mesmo tenha sofrido ou com alguém na sua família que esteja doente, qual dessas três fases você se encontra? Esta primeira fase dos discípulos, decepcionados, desiludidos, uma fase assim que parece que tenha perdido as expectativas. Você já se encontra nesta segunda fase, na fase da palavra de Deus? Nesta fase de escutar a palavra, mesmo sem se compreender no primeiro momento? Aliás, até eu falei nesta semana sobre os estágios da consciência da fé. E tem aquela fase mítica, ou aquela fase mágica, sobretudo a fase mágica, que é aquela fase que a pessoa ainda não conhece a palavra de Deus. Ela acredita no cabelo que aparece na Bíblia, ela acredita na fita, ela acredita na água benta, no sal grosso e no batismo da criança pequena, que é para livrar dos maus olhados. Ela não conhece ainda a palavra de Deus. É importante compreender esse estágio mágico da fé, que os discípulos de Emaús não era esse estágio. O estágio da fé dos discípulos de Emaús era mais uma fé racional. Esta fé racional, do estágio racional, tentando explicar tudo o que acontecia. Tem uma expressão que aparece no Evangelho de hoje que descreve muito bem o estado de ânimo dos discípulos. Você é o único que não conheceu, não soube o que aconteceu em Jerusalém. Nós esperávamos. Esta expressão, nós esperávamos, é uma expressão tão repetida nos dias de hoje. Quem de você e eu, juntos, nós, não usamos tantas vezes essa expressão? Eu esperava de você uma coisa. Eu esperava que isso fosse passar logo. Eu esperava que essa coisa se resolvesse logo. Eu pensei que você já tinha resolvido. Eu esperava que você não fosse desse jeito. Esta expressão do desânimo, da decepção, do desencanto. Então, eu retorno à pergunta novamente. Em qual das fases você se encontra? Aquela fase do desencanto, da desilusão, do fugir-se, do sair do meio do povo, como os discípulos, contornado para fora? Você está na fase da palavra, mas não numa palavra mágica, a palavra de Deus que você confia, que não precisa encontrar o cabelo ali dentro da Bíblia. E a terceira, aonde você está? A fase da missão, que só está também na alegria do encontro, não quer ir anunciar a palavra de Deus? Ou você já está indo ao encontro das pessoas? Esses três passos nos ajudam a entender a liturgia deste domingo da Páscoa, que nós todos juntos estamos vivendo. Estamos terminando o mês de abril deste ano, um ano e um mês completamente diferente, vivido por todos nós, e agora fica a expectativa do mês de maio. Como será e como viveremos, mas sabendo que nosso Senhor está sempre conosco, caminhando ao nosso lado. Se você está passando por um momento difícil, se você está passando por um momento de desilusão, veja e olhe para o lado. Pode ser que nosso Senhor esteja mandando pessoas, uma mensagem, um telefonema, uma ligação, de alguém que esteja querendo caminhar com você ao seu lado e você não percebeu. Olhe bem quem esteja ao seu lado, até mesmo aquelas pessoas que estejam rezando por você. Pode ser uma pessoa que nosso Senhor ressuscitado esteja mandando, enviando, para que caminhe ao seu lado. Aqueçamos o nosso coração.
Padre, como é que eu posso viver o Evangelho de modo especial nesta semana que inicia, que termina o mês de abril e começa o mês de maio? Eu penso que a partir de 3 sentimentos. O primeiro, a desilusão, que eu repeti. A segunda, o medo. E a terceira, a terapia da esperança. Essa expressão, terapia da esperança, foi usada pelo Papa Francisco. Eu escutando a palavra de Deus, escutando os mesmos sentimentos que aparecem no Evangelho, do Lucas 24, eu posso me perguntar quais são os meus medos que eu estou enfrentando, sobretudo nesse tempo de isolamento. Segundo, eu enfrentando este medo, esta situação, esta desilusão, como é que eu posso agora viver essa terapia da esperança? O voltar-se para nosso Senhor, o aquecer o meu coração a escutar a sua palavra, mesmo não vindo à igreja fisicamente, presencialmente, mas como aquecer o meu coração para que eu possa viver mais perto de nosso Senhor. Não permita que seu coração fique endurecido nesse tempo de isolamento. Não ache que nosso Senhor, por você não estar vindo à igreja, seu coração esteja endurecendo. Não permita que o seu coração não se torne sensível para reconhecer que Jesus está com você todos os dias, mesmo diante desses momentos de você não vir à igreja. Não permite você rezar menos neste tempo, por não estar tendo a oportunidade de vir presencialmente à igreja. Não permita que você se torne nesses dias aqueles discípulos da estrada indo de Jerusalém a Emaús, um coração incrédulo, insensível, sem perceber o que está acontecendo. Determine-se diante daquilo que você está passando como homens e mulheres que aquecem o coração.